Revelação finalmente de quem é o pai do garoto que é a esperança para a humanidade. Será que é esse cara mesmo? Daryl correndo um grande risco de ser capturado pelos inimigos e a grande arma secreta dos inimigos sendo preparados, zumbis mais fortes que a gente já viu em The Walking Dead até hoje. Sim, saiu o episódio 3 da série do Daryl aí de The Walking Dead e nesse vídeo eu vou analisar e explicar tudo. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então, tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra falar com vocês sobre The Walking Dead Daryl Dixon, mais um episódio da série que sai, e dessa vez a história andando mais do que no episódio 2, só que com alguns adendos, né? Já vamos começar. Antes de tudo, quero pedir muito que você deixe esse like e se inscreva no canal, que já tem vídeos de detalhes desse episódio e análise do trailer já do episódio 4. E é o seguinte, primeira metade da primeira temporada da série do Daryl eliminada. Acabou já a primeira metade, são 6 episódios, agora a gente já tem os 3 primeiros, passando muito rápido mesmo. E sim, de cara, é o primeiro episódio que a gente vê que não é de 1 hora. Que tá tudo bem, eles não tinham prometido uma série de todos os episódios de 1 hora, a promessa fica lá pra série de Rick e Michonne. E assim, de cara eu posso dizer o seguinte, temos um episódio que anda mais na história do que o episódio 2, né, dá pra perceber, e ao mesmo tempo revela coisas importantes, tem explicações do passado. Mas ainda assim, sinceramente, na minha opinião, não dá pra considerar um grande episódio, tá? Esse episódio pra mim fica apenas na categoria bom ali, foi a sensação que eu tive. Mas vão aos poucos, que ainda assim tem muita coisa importante pra explicar, né? Indo lá do início, a gente tem uma abertura que caracteriza muito esse andar da história mais rápido, que tudo tá fluindo de uma forma mais rápida. E a prova disso é que, enquanto nas primeiras cenas mostra que eles desviaram a rota pra cidade chamada Angus, sei lá, pra poder procurar um operador de rádio ali, ao mesmo tempo, depois de tudo, eles já voltaram pra rota e já foram parar em Paris. Então, tipo, a maior parte do caminho, né, até Paris, não é mostrada. Eles poupam isso, poupam dos desafios que poderiam atrapalhar eles ali, pra ir mais direto ao ponto. E eu gosto desse aspecto, porque se fosse durante o caminho sempre ter um grupo daquele tipo da menina lá do episódio 2, não que ela seja ruim, mas se fosse sempre ter aquilo, poderia ficar um pouco maçante. Mas claro que na própria cidade que eles chegam lá, a gente tem que falar desse aspecto novo, criativo, muito diferente desse universo. Tem que falar desse personagem novo que aparece aí, que serve como uma alegoria pra abertura do episódio, algo pra chamar a atenção, apesar de não ser tão útil. Não ser tão útil, eu falo pelo ponto de que o rádio não presta pra nada, não serve de nada, a não sei que isso aqui fique em aberto pra no futuro eles passarem por essa cidade em algum ponto, segunda temporada, sei lá. Mas claro, mesmo não sendo tão importante pra história, é muito necessário a gente falar dessa orquestra de zumbis. Muito criativo, muito fora da casinha essa ideia. Talvez uma das ideias mais macabras que essa série pudesse trazer, né? E o cara consegue fazer isso funcionar e traz também uma reflexão, uma ideia de que a música ainda vive do seu jeito, mesmo depois de todos esses anos de apocalipse. Mas como eu disse, esse não é um grande ponto que importa, o que importa é depois ali, quando corta o caminho mesmo, eles chegam em Paris. E tudo começa a fluir de uma forma rápida, até deixando a gente um pouco preocupado dessa história poder estar rushada demais. Tipo, cortaram tanta coisa, será que aqui em Paris já vão resolver tudo nesse episódio? E aí, ainda assim, não resolvem. Assim, não posso deixar de falar dos visuais, do CGI que eles estão usando pra Paris, os locais ali todos sendo mostrados, tudo muito bem feito, tudo bem de acordo. E assim, uma característica forte desse episódio é sempre continuar fortalecendo o lado ali do Laurent, o lado sobrenatural, que essa série não aborda ainda, continua no episódio 3 não abordando essa parte mais científica do menino, alguém testando, ver se o sangue dele tem alguma coisa nem nada. Continua o sobrenatural porque é o princípio. Até o final da temporada deve ser assim. E essa parte sobrenatural vem sendo destacada aqui do início, no cemitério, o próprio Laurent falando pro Daryl que ele não vai morrer em Paris, tipo, como se ele tivesse tendo uma previsão do futuro. E logo a gente sendo levado à introdução desse grupo, o grupo que tem o apoio desse episódio, o grupo do Falou ali. E assim, como eu falei do Laurent anteriormente, esse episódio trabalha mais ele ainda como esperança, principalmente quando ele chega de frente ao pessoal e eles falam que tava esperando ele por todo esse tempo. E ele é bem tratado como o ser superior que vai salvar todo mundo. É meio que as provas vindo pro Daryl, as sugestões, né? Daryl, acredita nisso, e o Daryl não acreditando por enquanto. Inclusive, até o ponto que esse episódio termina, o Daryl ainda não tá acreditando, mas traz aquela ideia de que ele vai acreditar nisso sim. E aí a gente vem pra introdução desse grupo, que é organizado, pessoas vivem bem ali, vários andaimes, né? Inclusive, uma vista muito bonita. Só que é claro que começa a problemática do episódio. A problemática primeiro vem pro próprio Daryl. Ele que já não tá com tanta fé na situação, tá indo pelo interesse de conseguir só voltar pros Estados Unidos. Os caras ainda apresentam pra ele uma forma de comunicação completamente louca e arcaica, né? Que é pombo correio, negócio de muitos anos atrás, que traz muito uma reflexão de como a civilização retrocedeu com esse apocalipse, mas que assim como o ponto do padre que tava zumbificado, guardado lá das freiras, fez o Daryl revoltar no primeiro episódio, aqui também ele se revolta e aqui de verdade ele vai embora. E mais uma vez, assim como no primeiro episódio, os planos
planos de fuga dele são atrapalhados pelo inimigo chegando lá, o Codron, mais uma vez. Isso a gente vai falar mais pra frente, né? E assim, é claro que voltando no Laurent, a gente tem muito uma ideia nesse episódio de missão cumprida, sabe? Como se tivesse terminado a missão. Entregou na mão desse pessoal, agora tudo pode caminhar. E mais essa ideia vem pelo ponto dele ser exaltado pela galera, receber um monte de presente, mostrando a fé que esse pessoal tem nessa situação. Sem deixar de destacar também, né? Não posso deixar de falar disso, o outro ponto sobrenatural, que é ele consolando a mulher que era inconsolável até então, já mostrando, eu tenho um poder de fazer algo diferente. E tudo isso vão sendo sugestões, cada episódio vai dando sugestões pro Daryl do quão ele é importante. Só que pro Daryl, uma pessoa que é descrente e tudo isso mais, ainda não é algo que convence totalmente, né? E faz muito sentido pro personagem. Ridículo seria eles colocarem ele rapidamente pra acreditar em toda essa situação e tirar a importância que ele tem com a família dele em Commonwealth e deixar isso aqui tudo mais importante. O Daryl não é assim. Então, no quesito do personagem, da construção dele, tá fazendo sentido, mas ainda ele vai mudar, é o que eu acredito. Mas claro, né, que a gente tem que introduzir ali a parte da base desses inimigos, mostrando essa base, uma base gigante, um local que é introduzido como se fosse a base do próprio Codron, mas que na verdade ele só tá chegando ali por ordem. É mesmo a base da Janet, e o que eu fiquei surpreso é ela ser uma pessoa que nem sabe quem o Codron é. Essa conversa deles aqui, como principal, serve para mostrar pra gente o quanto o grupo dessa mulher é grande e poderoso, a ponto de que ela deve ter diversos soldados, muita coisa. O simples fato dela não saber o nome desse cara e não saber quem ele é, significa que ela tem muita gente ali pra controlar e muitas situações, e também serve como uma oportunidade pra construir mais o personagem pra gente. Quem que é o Codron? O que que ele é? Da onde ele veio? E isso é bom, uma das melhores partes do episódio é esse meio de episódio aí. Pontos como a promessa que ele fez, que é proteger o irmão, a revolta dele com o Daryl, aliada com a questão da Janet querer procurar o Daryl, né, ser um problema pros dois. Tudo isso dando uma razão pela qual os inimigos vão atacar com força máxima, a problemática. E como se não bastasse, de um lado já tem todo esse caminho que o Daryl tem que enfrentar zumbis diferentes, do outro tem esses vilões que querem atacar, também tem o ponto de que esses zumbis diferentes também são produzidos pelos próprios vilões, e zumbis mais diferentes e poderosos ainda. Não tem como a gente deixar de falar de talvez o zumbi mais forte que a gente já viu em The Walking Dead até hoje. Na minha opinião, é o mais forte, a gente não viu nenhum tão forte assim. Esse zumbi totalmente alterado em laboratório. Tipo, o simples fato do zumbi conseguir sozinho, ele nem tem um porte físico grande, sozinho ele conseguir quebrar correntes que estão presas na parede, isso já é extremamente louco. Isso mostra o potencial do universo de The Walking Dead e como isso vai avançar. Você imagina eles usando isso pro ataque. Tipo, quem ainda trata tudo isso como uma fase experimental, que eles ainda não conseguiram resolver, mas tá avançando. O cara lá fala dos 18 segundos que ele ficou vivo ainda, então o bicho tá surtando e se matando sozinho, mas eles estão tentando encontrar algo, um ponto em que esses zumbis vão estar fortes o suficiente e continuar vivos pra poder lutar pra eles. É o que parece. Lembrando, é o que parece. A gente não tem uma confirmação sobre isso também, né? Pode ser que eles tenham outra finalidade ainda pra esses zumbis muito fortes. Vai que, né, tem uma conexão muito louca. Depois eu vou falar no vídeo de detalhes um outro ponto sobre isso. Saindo disso, eu preciso falar de um ponto que a gente até viu pelo trailer, né, que a Isabelle ia voltar no seu apartamento, e é bom ver isso. Mas depois a gente conseguiu entender o motivo principal disso aqui, que é pra ela conseguir uma moeda de troca pro Daryl, pra que ele possa conseguir informações sobre o barco e seguir. Tipo, a Isabelle aqui, ela tá se dedicando ao máximo pra cumprir sua parte do trato. É isso. Por mais que essas cenas constroem mais a relação dos dois, trazem alguma proximidade, ainda é uma relação meio fria que é trazida aqui. Claro que a gente tem que falar da referência também do passado, que a gente imaginava também, né, da Aimee lá, que era a ex-vizinha da Isabelle. É algo pra tocar, pra mexer com a gente, só que disso vem somado com uma falhazinha clássica de The Walking Dead na computação gráfica. Não é uma falha, né, mas uma baixa qualidade eu devo considerar e devo ser sincero aqui. Os zumbis caindo das janelas. Isso aqui não foi totalmente bem feito. Pra mim, o momento de CGI dessa série mais fraco por enquanto, mas pelo menos isso é incrementado com mais aprofundamento nesses burners, mostrando que tem mais. Paris tem esses burners, né, que são zumbis que queimam. Você pega as cenas da Janet lá, do zumbi sendo testado, esses burners aparecendo aqui, o jeito que eles mexem, que eles levantam assim e tal, tudo isso não parece que você tá vendo zumbi de The Walking Dead, é qualquer outra produção menos isso. Traz muito essa ideia do novo e também usa da criatividade pra resolver coisas, tipo, já que o zumbi queima, o Daryl é inteligente o bastante pra usar essa característica a seu favor, pra abrir uma passagem. Então, apesar do CGI fraco dos zumbis caindo, nesse rumo aí vai bem. E daí a história segue, com esses elementos de subgrupos, o grupo que fica ali esperando uma recompensa pra deixar passar, trazendo uma ideia de uma Paris viva e ao mesmo tempo misteriosa, né, esse ponto das catacumbas aí, que é o subsolo que existe na vida real, que o próprio Falou explica ali no episódio, que é onde foram enterradas as pessoas que morreram da peste negra muitos anos antes. É interessante também o Falou usando desse ponto das catacumbas pra mostrar e exemplificar a sua motivação, a fé que eles têm de que eles vão passar o apocalipse, do tipo, a gente já passou por apocalipses diferentes, foi esse da peste negra, que é real, e a gente vai passar por mais esse outro. E a conexão com a boate, né, o clube noturno que vive pós-apocalipse tantos anos assim. Esse é o episódio mais rico em coisas diferentes a serem mostradas
cenas desse mundo. É de fato o principal episódio dessa série por enquanto pra mostrar, olha, o quanto esse mundo é diferente em cenário. Aqui, por exemplo, a gente tem um grupo de pessoas que vive no submundo de Paris como se nada tivesse acontecendo lá fora, não tivesse um apocalipse. Mas aí a gente tem uma reviravolta, que tipo, era pra ser um grande plot twist dessa série e revelação, mas que a própria AMC já entregou isso antes, né, que é a questão do Quinn. O Quinn, quando ele foi anunciado, tirando o Daryl nessa série, os primeiros personagens a serem anunciados ainda em 2022 foram a Isabelle e o Quinn, e na descrição dele já dizia que ele ia ser o dono de um clube noturno no mundo apocalíptico, então já dava pra saber que ele ia voltar sim, só que aqui ainda tem um elemento especial que, assim, é o último elemento especial do episódio, que é a revelação dele aparentemente ser o pai do Laurent. Não foi uma nem duas pessoas que eu vi colocando umas teorias assim em vídeos do canal, não deu tempo da gente comentar sobre isso, mas quem colocou aparentemente está de parabéns, aparentemente acertou, tá? Porque a fala desse cara no episódio não confirma 100% que ele é o pai, apesar de fazer algum sentido. Mas antes de eu focar mais nisso, eu preciso falar um pouco do ponto sobre o Daryl, né? Porque nesse episódio, o tempo inteiro, tanto nas falas dos outros personagens, o Falou lá no grupo dele, o Quinn aqui também, tudo tem uma vibe de que as pessoas sabem, mas não sabem sobre os barcos. Tem uma vibe oculta dessa informação de pra onde tem que ir. Tipo, pra todo mundo que o Daryl ou a Isabelle pergunta sobre esse negócio dos barcos e tudo mais, a pessoa fala, ah, já ouvi falar sobre isso. Sempre fica nesse negócio. Mas assim, voltando nesse ponto do Quinn se colocando como o pai do Laurent, também serve das revelações sobre o passado da Isabelle, pra ter essa oportunidade, né? Porque por meio dele a gente descobre os motivos dos cortes na mão da Isabelle, que é uma explicação básica de que no passado ela tentou, né, tirar sua própria vida e o próprio Quinn salvou ela. Ele que encontrou ela na banheira, sangrando, levou ela no hospital. É o espaço que o episódio dá pra gente aprender mais sobre os personagens, e eu gostei disso, tá? Tipo, por exemplo, o Quinn, aqui a gente tem mais aprofundamento nele, e ele fica com um potencial de antagonista, tá? Porque o Codron chega ali, a gente viu que ele foi lá perguntar sobre o Daryl, e depois o Codron aparece lá na base do Falou com seu bando, ou seja, o Quinn entregou a localização do Daryl, e o Quinn deve voltar em algum momento. Mas assim, voltando um pouquinho nos pontos, eu tenho que falar um pouco sobre uma conversa importante ali da Isabelle com o Daryl, quando eles deixam o lugar ali, mostrando muito do lado da independência da Isabelle, que ela não quer o Daryl como o herói dela, e ao mesmo tempo, dá pra sentir nessas cenas que no fundo ela fica esperando que em algum momento o Daryl vire e fale, não, eu não quero ajudar aqui só com o meu interesse de ir embora, eu quero ajudar porque eu acredito na causa, sabe? Você olha bem pra Isabelle nessas cenas, ela tá com uma decepção ali, né, dentro dela, do Daryl não querer ajudar. Como eu já disse, ainda vai ter algum elemento que vai mudar essa opinião do Daryl aqui. Tipo, sem ele querer mesmo, na força, ele já tá sendo obrigado a continuar ajudando o grupo. Ele ia deixar o convento de freiras lá no início, foi impedido por causa do ataque do Codron. Aqui, ele ia deixar o grupo aqui de novo, o Codron atacou de novo, que iniciou todas essas cenas de ação, a perseguição, o tiroteio, que sinceramente eu esperava muito mais dessa ação, esperava muito mais desse final, e o final pra mim em si, a cena final foi fraca. A gente tinha um encerramento muito abrupto, né, com essa ideia de que o Daryl caiu num buraco e está perdido, meu Deus, um cliffhanger, será que o Daryl morreu? Sendo que a gente já sabe o óbvio, previsível que ele não morreu. E a ideia do sumiço do Laurent, que é os problemas criados pro próximo episódio, que já desfoca um pouco da missão principal de novo, obrigando o Daryl a fazer o quê? Voltar, continuar nessa missão de forma obrigatória, porque ele não pode deixar o pessoal na mão e também tá se lascando ali. E assim, no geral, eu posso dizer que temos um episódio que tem elementos que me atraem demais, principalmente o zumbi lá, é o que mais me atrai, mas é um episódio que tá na categoria bom pra mim, né? Não chega muito bom e ótimo. Eu sinceramente acho difícil de avaliar isso aqui. A primeira vez que eu assisti, eu senti um episódio pior do que o segundo. Depois, refletindo sobre as importâncias daqui, como a história anda mais do que no segundo, eu considero ele um pouquinho melhor que o segundo, porque a gente saiu do episódio 2 que só teve um início de missão e encontrou um grupinho ali no meio do caminho, bem longe ainda de Paris, pra chegar nesse episódio que eles já estão em Paris envolvidos com um monte de coisa. E sim, no geral, minha nota pra esse episódio é um 8.8, só um décimo a mais da minha nota que eu dei pro episódio 2. Eu ainda fico um pouco na dúvida, mas considero muito o passo largo que ele dá na história. Metade da temporada, o Daryl já passou da metade do caminho da sua missão. Eu sinceramente esperava um pouco mais disso aqui, espero que eles melhorem pros próximos. O primeiro episódio ainda pra mim é o melhor da série até agora, mas continua valendo a pena. Tô bem empolgado pra ver aquele zumbi muito louco em ação, mas eu quero saber de você. Coloca nos comentários o que você achou. Não deixa de se inscrever, que a gente ainda vai analisar muita coisa, vai trazer mais vídeos de detalhes. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais, é isso aí. Logo eu tô de volta com muito mais coisa. Um abraço. Fui!